Pessoal, temos um novo Boletim Focus. Hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro, um dos últimos Boletins Focus de 2024. Pois é, o ano está correndo, meu amigo. Já estamos no último mês do ano. Banco Central apresentou mais um boletim e é óbvio, como já esperado por todo mundo, que as expectativas pioraram consideravelmente, dado o atual cenário econômico que nós estamos vivendo, que é uma coisa, assim, que há muito nós não víamos nesse patamar, nesse ritmo, nessa intensidade, e uma deterioração econômica tão relacionada a questões políticas puras. Nada além disso, uma péssima gestão fiscal executada pelo desgoverno Lula e por sua equipe econômica. O que nós temos nesse Boletim Focus? Expectativas para a inflação, para a taxa Selic e para o dólar subindo, e o pior de tudo, que os dados, as estimativas para 2024 vão piorar, isso a gente já sabe, é o que nós estamos vendo. Mas o mercado tem piorado também os indicadores para 2025, demonstrando que, muito provavelmente, é assim que o mercado vê a situação, nós teremos um ano de 2025 muito difícil, muito desafiador. Vamos conversar sobre esse tema, analisar as opiniões do mercado a esse respeito, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Boletim Focus, você sabe, é aquele relatório preparado pelo Banco Central com a mediana das opiniões, das expectativas, dos palpites, vamos colocar assim, de vários agentes do mercado, analistas, investidores, gente que entende dessas áreas e desses pontos específicos, e aí são considerados vários temas. O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil, a taxa Selic, o crescimento do PIB, a cotação do dólar, questões da dívida pública também, enfim, para onde que o mercado acredita que a economia brasileira está caminhando. Aí eu trago para vocês novamente, como de costume aqui, esse gráfico do site Poder 360. Não é toda semana, não é toda segunda-feira que eu faço a análise desse Boletim Focus, né? Estou gravando hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro, mas de vez em quando eu trago, principalmente quando tem piora de alguns cenários aqui, né? Variações consideráveis. Tem variado só para pior no governo Lula, essa é a verdade. Então, nós temos a comparação aqui de cada ano, 2024 e 2025, tem também análise de 2026, mas como está muito longe ainda, é muito mais especulativo do que os cenários para este ano e para o ano que vem. A gente nem costuma considerar isso aí, não. E aí você tem os índices, né? Os indicadores, PIB, inflação, Selic, dólar, e você tem aqui também o Boletim Focus desta semana nessa coluna principal aqui, na coluna do meio, o Boletim Focus da semana passada, e nesta coluna do canto aqui, do seu lado esquerdo, né? Esquerdo ou direito? Agora eu fiquei em dúvida. É do seu lado esquerdo, o lado que você está assistindo, né? 4 semanas atrás, praticamente um mês atrás. Então a gente pode ver a variação da expectativa do mercado, não apenas o que o mercado projeta hoje, mas como isso variou ao longo das últimas semanas. E o PIB de 2024 segue subindo, todo mundo sabe que vai ter um PIB lá nas alturas, assim, né, aquela coisa exorbitante também, mas um PIB razoável, e se você parar para pensar de maneira nominal. É claro que a gente sabe que esse PIB está crescendo por causa da expansão fiscal, não é por causa da economia. O pessoal já afirmou aí, vários agentes diferentes, que o PIB potencial do Brasil é 2%, o quanto a economia brasileira poderia crescer sem a questão da expansão fiscal. Então tem aí um acréscimo de mais de 50%, 60% desse patamar do PIB potencial só por causa da expansão fiscal do governo Lula. Então, provavelmente o Boletim Focus vai continuar subindo essa expectativa até o fim do ano. Estava em 3,10% lá um mês atrás, agora está em 3,22%. Isso aqui já é esperado que aconteça. Vai ter PIB crescendo esse ano, sim, por causa da expansão fiscal do governo Lula. A gente já imaginava isso.
Os outros índices é que começam a piorar um pouco a situação. A inflação, a expectativa para a inflação em 2024 está disparando de uma forma considerável. Lá no começo do ano, analisando o Boletim Focus, especialmente a partir de março, abril, eu comecei a comentar como esse índice estava se distanciando do centro da meta da inflação, que é 3%, e se aproximando mais do teto do que do centro. Quando estava ali na faixa de 3,8% de inflação, alguma coisa nesse sentido. Então estava mais perto de 4,5%, que é o limite, né, o teto, o limite de tolerância para a inflação, estava mais perto desse teto do que do centro da meta. Agora, meu amigo, nem isso, o teto da meta já ficou para as cucuias. Veja que um mês atrás, olha aqui, o Boletim Focus já colocava a inflação acima do limite, acima do teto da meta de inflação. E agora, isso tem piorado semana após semana, agora a expectativa do mercado é 4,71% de inflação para 2024, para o final do ano, né? 31 de dezembro de 2024, no acumulado de 12 meses, sendo que atualmente, no acumulado de 12 meses, nós já temos mais do que isso aqui. Pelo IPCA mesmo, se considerar o IGPM é muito mais do que isso, está 6%, já acima de 6%. Aliás, então o mercado já compreendeu e já aceitou o fato de que a inflação vai vir muito alta neste ano, isso é praticamente inevitável, é um consenso aí do mercado que a inflação vai ficar acima do teto da meta. Lembrando que isso aqui é uma mediana do mercado, então tem muita gente projetando acima disso aqui. E eu arriscaria dizer que o Márcio Postman teria que trabalhar muito para colocar a inflação desse ano abaixo desse patamar. Tudo indica que ela vai ficar ainda pior. E o mercado manteve as perspectivas para a taxa Selic e para o dólar. Pelo menos esta semana. Já tem muita gente mudando a expectativa para o aumento da taxa Selic na próxima reunião. Aumentar meio ponto percentual, o pessoal praticamente já não acredita nisso. Agora, a diferença é entre a expectativa de 0,75 ou 1 ponto percentual. Caramba, 1 ponto percentual em uma única reunião do Copom. Já pensou que estardalhaço que isso iria causar? Quantas thumbnails de vídeos de influencers, investidores aí fazendo cara de desespero, né? É aquele padrão que a gente conhece, mas o mercado nessa semana manteve isso aqui estável. E o dólar também, mesmo o dólar se mantendo aí de novo acima dos R$6, né? Olha que desespero. É claro que eu já falei que eu acredito também que o dólar vai ter uma correção para baixo, avançou muito numa tacada só, não sei se tem motivos para avançar tanto em tão pouco tempo, mas volto a dizer, no longo prazo, analisando aí uma janela de 1 ano, 5 anos, né? Para mim o dólar ainda está barato. Essa é a verdade. Pelo menos até 2026 com esse desgoverno Lula. Só que a coisa realmente começa a ficar preocupante em matéria de expectativas do mercado com os dados de 2025. 2024 já está acabando mesmo, ninguém tem muita perspectiva. Qualquer investimento com olhos em 2024 de curtíssimo prazo, aqui é que a coisa começa a alcançar áreas mais longos, 2025. E olha só, está tudo pior. Porque o PIB se manteve estável, sim, se manteve estável num patamar pequeno, num patamar aqui irrisório, eu diria, né? Abaixo de 2%. Não cresceu, essa expectativa não cresceu praticamente nada de 1 ano para cá, né? Aliás, a última leitura do Boletim Focus, o pessoal, de 1 mês para cá, perdão, o pessoal deu uma forçada na barra nessa análise aqui que foi engraçado. Eu fiz um vídeo aqui explicando, vou ver se eu deixo recomendado no final desse aqui para você continuar assistindo. Mas o ponto é o seguinte, o PIB se manteve estável, a previsão do PIB se manteve estável, com todo o restante piorando. Então, nem mesmo a expansão fiscal que vai causar a piora do restante dos cenários aqui, e é o grande ponto da análise do Boletim Focus, como está a saúde fiscal do Brasil, nem mesmo isso, essa expansão fiscal, vai conseguir elevar o PIB além do que estava previsto. Então, veja que a inflação está subindo muito nessa perspectiva, né? É uma piora aqui de 10% do que estava previsto antes, 1 mês atrás, 0,4 pontos percentuais de piora, muito acima do centro da meta e perigosamente chegando no teto da meta, que também é 4,5% para o ano que vem.
o mercado já não acredita que o Banco Central vai conseguir controlar a inflação, tanto que há uma previsão de, olha só, o quanto que piorou essa previsão da taxa Selic, subiu 1 ponto percentual na percepção e na expectativa de apenas um mês. Olha que coisa, mais do que isso, né? Mais do que 1 ponto percentual, mercado cravando em 12,63. Nem sabia que dava para ser fracionado assim, deve ser a mediana que ficou engraçado, né? E o dólar também. O pessoal cravando o dólar a 5,60 no final do ano que vem, meu amigo. Dólar a R$ 5 ficou no passado, realmente. Então, na raiz de tudo, conforme eu falei, de todos esses problemas está a expansão fiscal, é o governo imprimindo mais dinheiro, fazendo a moeda perder valor. Isso aumenta os preços, causa inflação. Isso faz com que o dólar fique mais bem cotado em relação ao real. E aí o Banco Central tem que entrar expandindo, aumentando a taxa Selic para tentar segurar a peteca antes que a coisa desabe por completo. Não poderia ser outra. Portanto, a análise do mercado é o que nós temos visto na prática. Infelizmente, vamos continuar vendo análises do Boletim Focus muito pessimistas. Não tiro a razão do mercado financeiro. E eu vou deixar recomendado aqui do lado, conforme eu falei, a última análise que eu fiz sobre o Boletim Focus para você continuar assistindo e comparar os dois vídeos. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.